Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Talvez quando começou essa semana você já fez os seus planos, já fez toda a sua rotina, todo o seu planejamento de como seria essa semana, talvez todo o seu planejamento do que vai ser para esse final de ano, já para o ano que vem algumas coisas já estão estabelecidas. Isso é muito bom, isso a gente tem que fazer. Mas esse texto ele vai falar um pouco sobre isso. Olha o que diz Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Muito mais do que nós mesmos estabelecermos e falar, eu vou fazer isso. Esse texto, Tiago está dizendo, em lugar do que vocês deveriam dizer se o Senhor quiser, se nós vivermos, nós faremos isto ou aquilo. Esse versículo nos convida a uma reflexão sobre a nossa relação com Deus e a relação dos nossos sonhos e planos com os planos que Deus tem para as nossas vidas. Tiago ele nos exorta a nós adotarmos uma postura de nos submetermos ao plano, à vontade, ao propósito de Deus para as nossas vidas, reconhecendo que os nossos planos, os nossos projetos, eles têm que estar sujeitos à soberania de Deus. Esse texto está nos ensinando, e você vai ler o capítulo todo, você vai ver todo o contexto, você vai ver o texto falando de pessoas que estavam fazendo todos os seus planos para fazer negócios, para visitar cidades. Esse texto está falando que a gente tem que depender de Deus. Nós deveríamos dizer em tudo que nós planejamos, se o Senhor quiser. Eu tenho planejado isso, eu tenho pensado em fazer isso, mas se o Senhor quiser. Essa expressão é muito mais do que uma expressão. É o reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo que nós fazemos em nossa vida. Nossas forças, nossas habilidades, elas são limitadas. E somente Deus tem o controle sobre o futuro. E quando nós temos essa atitude, nós estamos demonstrando humildade diante de Deus. Aprender a dizer se o Senhor quiser é um ato de humildade, é reconhecer que nós não somos donos das nossas vidas, que os nossos planos não são melhores do que os planos que Deus tem para nós. E quando a gente se submete à vontade de Deus e quando a gente vive a vontade de Deus ao invés de viver a nossa vontade, sabe o que a gente experimenta? A paz. A paz que vem da submissão. Quando submetemos as nossas vontades à soberana vontade de Deus, nós experimentamos uma paz que é profunda, duradoura. E sabemos que, independente do que aconteça, Deus sempre estará no controle. É por isso que esse texto nos mostra a importância, sim, de planejar, mas de confiar em Deus. Planejar é importante, estabelecer uma rotina para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês é muito importante. Você precisa fazer isso até para a gestão do seu tempo, para que você possa ser muito mais produtivo e ter muito mais tempo a sua vida com Deus. Mas não devemos nos apegar rigidamente aos nossos planos. Devemos estar dispostos a mudar de direção, se essa for a vontade de Deus. Quais áreas da sua vida você tem dificuldade hoje de se submeter à vontade de Deus? Você tem cultivado uma vida de dependência de Deus diária? Você já experimentou os benefícios de confiar em Deus mesmo quando os seus planos não deram certo, mas você está vivendo a vontade de Deus? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se no canal. Deus te abençoe.